Seja bem-vinda ao MamãeCast, o melhor podcast para mães da internet. Eu sou a Carol Hessel e eu estou aqui hoje com uma entrevistada muito especial. Mas antes de falar quem é ela, eu vou falar para você fazer a sua parte. Curta aqui, comenta, compartilha no grupo de mães, compartilha com a sua amiga, compartilha com futuras mães. Porque lembra, o objetivo do MamãeCast é ser a nossa rede de apoio, é compartilhar histórias, é ouvir histórias da maternidade real. Então, se você não fizer a sua parte, não dá para fazer a minha parte aqui, entendeu? Então, vamos disseminar esse conteúdo. E agora vamos falar com a nossa entrevistada de hoje, que já me entrevistou lá atrás, numa rádio da cidade dela, e agora trocamos de papel. Lari Grosselli, obrigada, viu, Lari, de estar aqui. É um prazer ter você aqui hoje. Eu que vou fazer as perguntas. E assim, a Lari é mãe do Bernardo, ela é mentora e empresária de carreira. E hoje ela está aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é a maternidade, mas principalmente sobre separação. Porque muitas vezes, lógico, o mundo ideal, tudo flores, tudo maravilhoso, casamento perfeito, tudo dando tudo exatamente certo. Só que a gente também tem que saber a hora de falar, ops, fugiu, não é bem por aí, não estou mais feliz, vou para o outro caminho para continuar sendo feliz. E é um assunto que é pouquíssimo falado, e eu até entendo, porque é uma coisa que muitas vezes é dolorido, que é difícil de superar, que existe um processo para que a pessoa consiga falar sobre isso, né? Eu falo que quando a ferida está aberta, toda vez que a gente cutuca, sangra. Então a gente precisa esperar a ferida fechar para conseguir falar. Sim. E então vai ser com certeza uma entrevista muito rica e muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, viu, Lari? Eu amei, tô muito feliz de estar aqui. Agora do outro lado, né? Agora do outro lado, E um pouco mais moderno também, que a gente conversou em 2018, imagina, na rádio, né? E agora com essa nova proposta de rádio. Videocast agora. Super legal. E esse é um assunto que a gente precisa conversar de uma maneira mais de perto. Quando eu passei por esse processo, eu me senti muito solitária. Falei, não, então eu não quero que nenhuma mãe se sinta mais assim. Então vai ser um papo bem gostoso. Vai ser sim. E com certeza a gente vai ajudar muitas mães. Agora vamos começar a contar um pouco da sua história e falar também os desafios que você passou como mãe, como gestante, porque você engravidou cedo, assim, você era nova quando o B nasceu, né? E como que era o relacionamento de vocês? Vocês eram namorados? Conta um pouquinho, assim, desse cenário da gestação do B que não foi planejada e você estava lá numa carreira, mudou tudo que você me contou nos bastidores, já conta um pouquinho pra gente. Eu sempre adorei aquele mundo da Disney, né? Então, assim, meu avô tinha locadora e eu passei minha infância inteira assistindo todos os desenhos da Disney, das princesas, e aquele era o meu mundo ideal, né? E eu trabalhei para que esse mundo ideal acontecesse. Então, os meus pais, eles tiveram alguns desafios quanto marido e mulher e se mantiveram casados, né? Então, a visão que eu tinha ali, ok, tem uns desafios, mas a gente segue. E aí, segui nessa vida adulta e segui o script da vida. Então, terminei o ensino médio, fui fazer faculdade, aí fui fazer estágio, entrei numa multinacional, né, eu quero o sonho. Eu falei, nossa, eu queria muito trabalhar numa multinacional, todos aqueles benefícios e tudo. E ali naquela multinacional, eu comecei a me dedicar muito. E aí, o meu líder, ele olhou e falou assim, Larissa, eu quero que você rode todos os departamentos aqui da empresa, porque você vai assumir a outra unidade de Itu, né, que é uma cidade próxima da Itu. E aí eu falei assim, nossa, que legal, quero muito. Eu tava terminando de me formar. Aí nisso, já tinha me formado na faculdade. Você tava com quantos anos? 25. Tá. E aí me formei, tava sendo preparada ali para poder assumir a gerência de uma outra unidade. E nisso eu já namorava com o Dani há 5 anos. E aí eu, como uma boa princesa da Disney, eu queria o quê? Eu já queria casar, eu queria, né, noivado e tudo. E ele tava numa outra pegada. Então ali a gente já começou a se distanciar um pouco, porque eu queria uma coisa e ele queria outra. E eu lembro que na época eu olhava alguns apartamentos e tudo, e nada assim. Até que não deu certo, eu falei, não, chegamos no limite, vamos separar. E aí aquilo acho que foi um choque pra ele, a hora que nós fomos separar o namoro. Ele falou assim, vamos viajar? Quem sabe a gente saindo um pouco daqui, ver se é melhor. Eu tava prestes a assumir a outra unidade, né? Acabado de sair da faculdade e tudo. Fomos viajar, voltei grávida. Então, assim, imagina, eu tinha terminado o namoro,
Volto grávida, minha família é super tradicional. E ali eu comecei esse meu castelo encantado, aquele castelinho bonito que a gente faz na beira do mar. A onda veio e levou. E aí, um pouco antes de descobrir que eu estava grávida, essa multinacional que eu trabalhava, ela decretou falência e todo mundo foi mandado embora, assim, do dia pra noite. Todo mundo com plano de carreira, do dia pra noite, a mulher da RH chegou e falou, gente, todo mundo desligado, acabou. Ali eu já perdi o chão, eu falei, gente, eu não acredito, eu estudei tanto, batalhei tanto por isso. 12 dias depois eu descobri que estava grávida. Gente. E ali eu falei, agora, desempregada, grávida, como que eu vou falar para os meus pais isso? Né? Então ali foi um momento muito difícil, assim, várias coisas acontecendo. O relacionamento que já estava totalmente abalado, e toda essa questão profissional. E ali contei para os meus pais, um pouco desafiador, na minha família muito tradicional. E minha mãe falou assim, e aí, o que vocês vão fazer? Eu falei, a gente tem que criar essa criança, né? Saber que precisa de uma família para criar uma criança. Então, vamos alugar uma casa e a gente vai amigar. Minha mãe, não, de jeito nenhum. Você vai amigar, vai casar. Aí eu falei, mãe, não, você vai amigar, vai casar. E ali, eu sempre gostei muito da minha vida profissional. Quando eu perdi aquele trabalho, eu já perdi o chão, né? E aí o pessoal da empresa me ligou, porque eu tinha uma outra unidade, inclusive em São Paulo. Falou assim, olha, como você engravidou, a gente tem que te contratar de volta. Eu falei, não, eu não quero. Não acho justo, porque vou ficar um tempão afastada da empresa, né? Então ali, eu olhava pro B e eu via uma gestação que acabou com a minha vida. Acabou com a minha carreira. Eu tava tendo que casar com uma pessoa que eu já nem sabia mais o que eu queria. E aí eu olhava, eu demorei, assim, 6 meses pra poder aceitar a minha gestação. Tanto é que eu não tinha nem barriga, cara. Era assim, 6 meses, nada de barriga, zero. Então o início da gestação foi extrema negação. Super. E aí eu pensava assim, não, acho que Deus só tá me dando um susto. Eu vou chegar assim Bom, estamos entre mães aqui, né? Eu sempre pensei que o momento do ultrassom era o momento mais feliz. Quando você tem uma gravidez que não é esperada, é um momento muito difícil, porque aquilo tá te chamando pra realidade, aquela realidade que você não quer ver. E aí eu olhava e falava assim, não, foi só um susto. Era só um saco gestacional e que não vingou. E aí a hora que você começa a ouvir aquele coraçãozinho e você vê que a coisa tá evoluindo e que realmente aquilo tá acontecendo, era muito difícil. E o tempo foi passando, casei e foi aquele... Assim, por uma imposição de certa forma da sua família. Sim, sim. E ali eu falei assim, bom, é isso que eu tenho, então eu vou fazer disso daqui o melhor casamento. Eu vou fazer dar muito certo. E aí comecei a estudar, né? Eu adoro estudar. E vocês foram morar onde? No fundo da casa da mãe do Dani. Tá. Que é o meu ex-marido. E aí construímos no fundo da casa da sogra. E aí começou. Já é um desafio, hein? Morar no fundo da casa da sogra já começa por aí. Você deixou já... Ó, já tava no nível hard, porque você já engravidou com um relacionamento que não tava no auge. Sim. Jovem, de certa forma. Desempregada. Foi morar no fundo da sua casa da sogra. Meu Deus, Lari. Cara, eu não lembro, assim, de nada. Se você falar como que era seu vestido de noiva, não sei. Era o tempo todo, assim, o pessoal falando e eu, assim... Você casou grávida. Você fez todo esse processo... Grávida. E as pessoas iam tomando as decisões e eu, assim, tá. E até hoje, tipo, esse dia eu estava conversando com uma amiga, ela, Lari, você casou de cabelo preso ou solto? Eu falei, não sei. Porque foi um momento que eu não vivi, ela meio assim. anestesiada. Tava totalmente. Porque a gente tem um plano. E se principalmente esses planos que a gente vai idealizando, eles saem do script, pra gente é muito difícil, né, não aceitar. E ali eu comecei a estudar e falei, não, então já que eu tô grávida, eu vou ser a melhor mãe pra essa criança, né, mesmo assim, sem amar, ainda demorei pra amar o Bernardo. E ali fui vendo como que tinha que cuidar, como que tinha que fazer, porque eu falei, bom, eu fiz, então agora eu vou cuidar, eu não vou deixar pra minha mãe nem pra ninguém, eu vou assumir isso daqui. E aí comecei a assumir o casamento, tudo. E ali, quando nós começamos, assim, que o Bernardo nasceu, aí o meu mundo transformou. Aí a hora que a gente vê, a gente fala, agora é tudo, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer nada. Mas você sempre tinha tido o sonho de ser mãe? Sempre. Só não naquelas condições, mas o sonho de ser mãe sempre existiu dentro de você. Sempre, aquele sonho americano, cara. Casar, vários filhos, esse era o meu ideal. E não aconteceu nada disso, né, conforme eu esperava ali, mas quando eu vi o Bernardo, meu mundo se transformou, né? E ali o Bernardo foi crescendo e eu vi que não estava muito saudável
morar no fundo da casa da minha sogra, né? E ali eu peguei e falei assim, não. Falei, Dani, vamos mudar. E o Dani, ele tem um valor de segurança muito forte. Então, assim, eu já não. Eu dou o passo e eu corro pra poder fazer acontecer e vamos, né? Ele não. Ele era muito minucioso. Então, ali já começamos a pensar um pouco diferente, né? E ali dediquei mãe do Bernardo full time, assim, 2 anos e meio. Era só mãe do Bernardo. Só mãe do Bernardo. E mesmo você, que sempre valorizou muito a realização profissional, sempre foi uma coisa importante, um pilar importante da sua carreira, você focou 100% na maternidade por 2 anos e meio. Sim. E amamentando 2 anos e meio. Amamentando 2 anos e meio. Então, assim, eu falei, não, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer muito bem feito, porque vai dar certo. Não foi como eu esperava, E foi uma escolha sua, 100% da Lari, ou tinha uma projeção de tipo, do seu ex-marido, de seja exclusivamente mãe, eu seguro todas as pontas, não quero que você volte a trabalhar, como é que era isso? Não, o Dani era muito tranquilo em relação a isso. Claro que acho que todo homem gosta de ver a mulher em casa. Acho que é uma idealização masculina ali, né? Um pouco. Então via que tinha uma arcaica, certa... mas existe um pouco isso, sim. E eu via, assim, que ele gostava, mas em algum momento se eu falasse que eu ia voltar a trabalhar, tipo, tava ótimo também. Ok, ele não era uma objeção pra ele. Não. Então foi uma decisão 100% sua. Sim. E você tava muito feliz com isso. Falei, eu quero fazer isso daqui a melhor. Fazer muito assim. E foi muito bom esse momento com o B, essa conexão com o B foi muito boa. E aí eu me entreguei tanto com isso, em Indaiatuba, uma cidade relativamente pequena, eu queria fazer um curso de gestante. Na época não tinha curso de gestante em Indaiatuba. E eu falei assim, gente, vou ensinar essas mulheres, né, de graça. Reúno elas aqui em casa, vou fazer isso. E aí conversei com o Dani, ele falou assim, acho legal, mas acho que não vai dar em nada. E aí eu peguei e comecei, cara, reuni uma mulherada, aluguei um espaço numa casa e a gente foi falar sobre maternidade, porque maternidade realmente é uma paixão que a gente só quer falar disso, né? Com certeza, pica o bichinho da maternidade, né? E aí eu comecei, aí eu falei, nossa, eu acho que eu quero voltar a trabalhar. Foi então isso que te despertou, essa reunião de mães, de gestantes e tudo mais, te ligou a Larissa, talvez, que estava um pouquinho adormecida nas funções maternas, e aí te deu vontade de voltar. Isso. E ali eu comecei a voltar, e já tinha feito uma formação em coaching pela empresa que eu trabalhava, e ali eu mexi em uma das gavetas, abri meu certificado, falei, deixa eu ver como é que tá esse mercado. Aí nisso me deparei, assim, com alguns anúncios, e falei, gostei disso. E aí, como eu já tinha me conectado com essas mães, a gente já tinha falado sobre tudo, já tinha estudado um pouco sobre desenvolvimento humano, tava naquela super pegada de autoconhecimento. Eu falei, é isso. Aí, fui jantar com uma prima, ela falou assim, Lari, vamos abrir uma empresa de treinamento para empresas? Eu falei, vamos. Aí, ali, onde o B vai pra escola, e eu começo a trabalhar. Com 2 anos e pouquinho. Quase 3. Quase 3 ele tinha, E aí eu tenho uma rede de apoio imensa, né? Imagina, o Bernardo, ele é filho único, neto único, sobrinho único, tudo único, bisneto único. Então, assim, tem uma rede de apoio muito grande pro B. E foi tranquilo em relação a isso. Só que aí, quando eu volto pro mercado de trabalho, vem também toda aquela euforia, né? Acho que tudo que eu fiquei com o B, acho que volta com força total. E aí eu volto com unhas e dentes para poder fazer minha carreira decolar. E aí, aquele relacionamento que já estava desgastado começa a sofrer alguns impactos de uma maneira mais forte, né? E aí a família começa a cobrar. Poxa, cadê aquela mãe que era 100% do Bernardo e agora tá trabalhando? Né? E aí era muita cobrança da família. Aí começa a família. E o lado bom de ter uma grande rede de apoio é todo o apoio, todo o suporte que dá, né, pra criança, mas muitas vezes tem uma cobrança, tem um julgamento, que também vem de lambuja ali, né? Vem sim. E ali eles começaram a cobrar muito, e essa carreira do desenvolvimento humano, ela é uma carreira de muitas conexões, então eram muitos eventos, as formações são no mínimo de 4 dias, então eu comecei a ficar muito tempo fora de casa. E ali a cobrança veio muito forte da família. Mais do Dani ou da família? Da família, sim. E aí aquilo começou a dar uma desgastada, eu falei, Dani, vamos sair, por favor.
Aí compramos um apartamento, ele não queria sair da casa dos pais. Então ali, Kai, a gente entra num universo, né, do autoconhecimento e a gente começa a ver, e aí como você diz, né, depois que a gente viu, não dá pra dizer. Exatamente. E aí eu comecei a olhar algumas coisas e eu falei, nossa, realmente, eu acho que eu tomei algumas decisões por impulso e agora? E aí comecei, me entreguei 100% na minha vida profissional. E a sua vida profissional, só para o pessoal entender, está muito relacionada ao desenvolvimento humano. Então, você foi se autodesenvolvendo, né? Se autoconhecendo, porque não tem como a gente estudar sobre uma coisa. A primeira mudança é interna, né? Não tem como a gente ensinar, explicar alguma coisa se a transformação não acontecer aqui na gente. Então, você foi se transformando, você foi passando por um processo de autoconhecimento profundo também nesse meio do caminho. Sim. Pra até mesmo dar conta de aprender tudo que você aprendeu. E o Dani, de certa forma, não entrou nesse mundo com você. Não. E aí, é aquela história. Provavelmente as mães que estão nos ouvindo também vai entender isso. Num casamento, a gente precisa andar junto. E é claro que, assim, se a gente for, vamos falar assim, o Dani sempre gosta muito de esportes. Eu não suporto esportes, não gosto, né? Não tenho o mínimo interesse. Mas se eu não tiver o mínimo de respeito por aquela relação, e mesmo sendo um saco e assistir um jogo de futebol, eu não fazer esse sacrifício, o relacionamento chega uma hora que um vai muito pra frente, o outro fica. E foi isso que aconteceu comigo, né? Então, assim, tiveram vários eventos que eu falava, Dani, vamos. E o Dani não suporta esse universo. Ele, não, eu não vou. E aí, o que aconteceu, Eu comecei a ficar sozinha. Então, sempre que a gente até se encontrou algumas vezes, eu sempre estava sozinha. E aí, o que aconteceu? Eu acostumei a me virar sozinha. Então, a maternidade, ela é muito solitária. Por mais que a gente tenha uma rede de apoio, na maioria do tempo, tá você e seu filho. A gente aprende a se virar sozinha, ali com a criança. Né? Chega uma hora que se o pai tá junto, às vezes até atrapalha, porque a gente já acostumou a fazer tudo sozinho. E aí, chegou na carreira, eu também fui sozinha, eu aprendi a me virar sozinha. Tá? E aí, aquilo criou um abismo, assim, entre eu e o Dani como homem e mulher, como casal. Então, nós já não tínhamos mais os mesmos assuntos, não tínhamos mais os mesmos interesses, não tínhamos mais os mesmos sonhos. E aí, eu fui, de certa maneira, também me distanciando um pouco do B. Porque o B estava crescendo, eu queria que o B fizesse mais atividades na escola. Hoje o B tem 6 anos, né? Então, eu queria isso para ele ali. E aí chegou um momento, assim, que eu ouvi da mãe do Dani, eu ia sair para poder ficar um tempo fora. E aquela foi uma conversa, assim, muito decisiva, porque eu demorei 3 anos para poder tomar essa decisão da separação. E aí, uma dessas conversas que eu ia ficar um tempo fora, perguntei se ela poderia ficar com ele, ela falou assim, espero que você saiba o que você tá fazendo. Porque o seu filho sente a sua falta. E ali, eu tenho uma carreira hoje que eu fico todas as manhãs com o Bernardo. Às noites, a maioria das noites eu estou com o B, final de semana com o B. Então, será que seria sobre tempo? Mas é que eu estava tentando fazer aquilo dar tão certo, porque na minha cabeça era, como que eu vou falar para os meus pais que eu não dei conta desse casamento? Né? Eu e o Dani, a gente era convidado para ser padrinha de casamento. Vocês são um casal super legal, aquele casal de final de semana, sabe? Super legal. Eu falei, como é que eu vou falar para essas pessoas que eu não consegui, que eu não dei conta? Minha mãe encarou tantas coisas, encarou traições e tudo, e ela continuou com meu pai. Por que eu não vou dar conta de levar isso daqui? E ali eu comecei a ficar muito infeliz. Então eu estava com o Bernardo, eu estava nas refeições, mas é como se eu não estivesse, porque nada mais daquilo fazia sentido para mim. Eu olhava pro Dani e não tinha um olhar nem de mulher, nem de esposa, e passou um tempo nem de admiração mais. E ali eu comecei a olhar e falei assim, qual é a qualidade de mãe que eu estou sendo pro B? Isso começou a impactar, a sua felicidade começou a impactar diretamente no seu relacionamento com o seu filho, então. Eu ouvia muito isso. Depois do pós-parto, assim, né, o corpo tá muito diferente. E aí eu falava assim, mas será que eu vou pra uma academia? Será que eu deixo ele pra ir pra uma academia e tal? E aí a minha mãe sempre falou assim, Larissa, mãe boa é a mãe que tá bem. E a gente ouve muito isso. Ouve muito. É muito clichê essa frase, mas é muito real. É muito, assim. E eu lembro que eu era a mãe mais feliz quando eu conseguia ir ao salão
fazer a unha, arrumar o cabelo. Eu era outra mãe. Eu sentava no chão e brincava, era outra energia. Né? Então aquela mãe que tá bem, né? E mesmo que aquela mãe, de repente, seja a mãe do final de semana, trabalha, às vezes nem vê o filho, mas se no final de semana ela tá bem, ela tem qualidade, é muito melhor. E chegou um ponto que eu não tinha mais qualidade com o B. Eu voltei para aquela anestesia de quando eu casei. E mais uma vez eu estava fazendo as coisas e que não eram por mim. E aí eu comecei a olhar assim, aí eu perguntei pro B uma vez, eu falei, filho, o que é a nossa família? E aí o Bernardo, e isso assim é uma conversa que a gente tem que estar muito preparada para poder ouvir. Jesus, E aí o B falou assim, minha família é a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, né, que era a casa onde ele morava. E eu falei, não, isso não é a família. É a família do final de semana, mas não é a família. E aí a mãe do Dani foi e falou isso. Ela falou assim, seu filho sente a sua falta. E no que ela falou isso, não me impactou pelo fato do B. Mas eu também tava com saudade da Larissa. Eu falei, eu também sinto a minha falta. Aí eu falei, algumas decisões precisam mudar. E aí foi todo um movimento, né? Eu fui buscar ajuda, então eu fui passar com terapeuta, vários terapeutas. Fui entender realmente se era um momento, porque a separação tem isso. Né? Acho que não é uma decisão que a gente toma do dia pra noite. Não, exceto assim, quando acontece alguma coisa realmente muito traumática, muito impactante, que às vezes é o que precisa, mas é um processo, né? Não é à toa que se fala processo de separação, é um processo, não acontece, não acaba do dia pra noite, do mesmo jeito que o amor não é construído do dia pra noite. Sim, exatamente. E aí administrar todos esses sentimentos, porque dentro de uma separação existem vários sentimentos, né? Então a gente entra num loop de infinito. Então ter um apoio para isso é extremamente importante. Perfeito. Bom, ótimo. E assim, como é que foi para você a questão de assim, quando que você sentiu que as coisas começaram a desandar, desalinhar? Tá certo que você já contou que no início não começou muito bem, porque já começou num relacionamento em crise. Porém, tem todo o conto de fadas do casamento, morar juntos, ter um filho, apesar que os primeiros meses costumam ser bem desafiadores e tudo mais. Mas você se dedicou 2 anos e meio. De certa forma, pelo que você me contou, ele sempre te apoiou. Sim. E aí, como é que foi, Lari, que você começou a perceber que as coisas... Os principais indícios de que as coisas não estavam indo bem de verdade? Porque eu imagino que por muito tempo você deve ter pensado que é só mais uma fase, é só mais uma coisa, isso aqui vai passar. Todo mundo passa por isso. E até conversando com outras mulheres, porque realmente muitas coisas ruins acontecem, é normal, a vida é feita de altos e baixos. E que eu imagino que você também deve ter passado e falado, besteira, coisa da minha cabeça, tô ficando doida. Daqui a pouco passa. Eu tenho que aguentar mais isso. Até mesmo pela sua referência que você tinha dos seus pais, da sua mãe que aguentou muita coisa. Conta aí, quais foram as principais coisas que você lembra, assim, dessa trajetória que foi mostrando pra você? Isso aqui não é bem por aí, não é bem por aí. Eu não queria mais ficar em casa, Cá. Ir pra casa era horrível. Eu queria dormir no trabalho, eu queria dormir na casa da minha mãe, eu queria dormir na calçada, eu queria dormir em qualquer lugar, mas eu não queria ir pra casa. Olha só. Ali, quando eu comecei a entrar no carro, e eu falo que o carro de toda mulher é um ótimo terapeuta, né? Porque ali a gente fala, a gente ora, a gente faz tanta coisa no carro. Ali, eu me peguei algumas vezes dando algumas voltas para não ir para casa. Aí é estranho, porque onde a gente quer estar é em casa. Eu passava por algumas coisas e que eu não queria mais falar com o Dani. Porque eu falava assim, nossa, olha só, essa caneca laranja. Eu falei, mas eu queria que ela fosse rosa. Ele falava, não, mas ela é laranja, é assim, acabou. Não, mas e se a gente for atrás de uma rosa? Não existe uma rosa. Então essas conversas foram se desgastando em um ponto em que não tinha mais diálogo, a gente não conversava mais, a qualidade da casa estava muito ruim, assim. E aí eu lembro que teve um dia que eu sentei assim e falei assim, o que é um relacionamento ideal? E eu, né, meus avós tinham um locador, e eu lembro que uma vez eu assisti um filme de uma bruxinha e ela estava fazendo um feitiço, e ela fez um feitiço para encontrar ali o par dela, né? E ela falava assim, ele vai ter um olho verde
Aí eu acho que ela ficava na dúvida, eu quero um azul e um verde. Ela, então ele vai ter um azul e um verde. E ela realmente encontra esse cara até com a cor do olho e tal. E ali eu comecei a falar, o que eu quero para um relacionamento? Eu falei, eu quero isso, 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 isso. O que eu tenho hoje? Isso, 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 isso. Quanto tá me custando o que eu tenho hoje? Tá. Né? E tava me custando vida. E aí eu cheguei pro Dani e falei, Dani, olha só, senta aqui, vamos conversar. Não tá legal. Vamos mudar? Olha, eu acredito que um relacionamento tem que ter isso aqui. Eu quero isso aqui. Você acha que você consegue me entregar isso daqui? Ai, consigo. Mas é aquela coisa, né, Cá? Você tem que querer muito. E aí, se você não quer muito nessa tentativa, o casamento começa a ir por água abaixo. Então, assim, desejo sexual já não tinha há anos. Tá. E aí já nem era mais uma possibilidade. Assim, eu olhava, me dava até um repúdio, assim, tipo, meu Deus, não quero, não quero. E ali eu olhava e falava, mas como é que pode eu não desejar o meu marido? E aí e às vezes pra algum evento eu falava, não, eu vou olhar o cara mais bonitão e eu vou me imaginar com ele. A conversa tá bem feminina hoje. Falei assim, eu vou me imaginar com ele pra ver se o problema é com o Dani, né? E aí eu olhava assim, pensava, não, também não quero. Então, assim, era uma coisa sua. Minha, porque eu não tava bem comigo. Então, nada do que acontecesse ali seria bom. E tem alguns ciclos, Cá, que eles se encerram. E é como, sei lá, como se fosse um copo de cristal, assim, sabe? Aquele que você gosta muito. E aquele copo quebra e você fala assim, mas eu vou guardar esse caquinho aqui pra eu lembrar dele. Toda vez que você pega, machuca, né? Então, o que eu tive que o Dani foi um copo de cristal, foi lindo, foi incrível. Ai, nossa, a maternidade aproxima um casal. No meu caso, distanciou muito. Mas acho que isso aí é uma frase que tem que ser muito bem avaliada, vamos dizer assim. Distanciou eu muito. acho, Lari, que a maternidade, ela não salva o casamento, ela talvez segura um pouco mais. Eu acho que talvez se você tivesse vivido todo esse contexto sem o B, talvez você teria colocado um ponto final mais rápido. Sim, sem dúvida. Você pode me dizer com mais propriedade. Eu tenho essa sensação. Você pensa mais vezes, muitas mais vezes, antes de falar, não, chega, acabou, realmente pôs no fim. Então, eu acho que nesse sentido, ela dá realmente uma seguradinha no casamento. Mas, se não tiver que sustentar, não sustenta e, na minha opinião, traz muito mais problema à tona. Porque é um outro serzinho ali que demanda de outras duas pessoas que deixam de ser prioridades uma da outra. Sim, sim. Mas aí que tá. Aí o filhinho vira o caco do cristal. Ele segura mais tempo, só que daí é mais tempo por dor, né? E aí o que acontece? Eu não tinha qualidade como mãe e o Dani também não tinha qualidade como pai, porque nós estávamos totalmente infelizes. Perfeito. Então ali, assim, aí depois que eu tive essa conversa com a mãe do Dani, que ela falou assim, o seu filho sente a sua falta, e eu acho que eu vou levar essa voz, assim, por anos, e aquilo me doeu, me rasgou. Nossa, mas assim, foi libertador, sabe? Foi aquela cruz que a gente precisava, porque veio uma libertação muito forte depois daquilo. Eu falei assim, então agora eu vou em busca de ser a melhor mãe por B. E ser a melhor mãe por B não faz parte estar casada com o Dani. Então não tínhamos mais, né? Os pilares ali, no meu ponto de vista, para um casamento, não tinha mais. São quais? Comunicação, conexão. Isso é muito importante. Não tinha comunicação, não tinha conexão, que é aquela parceria, que é aquele tá junto. É pro jogo de futebol, então vamos nessa. É pra uma palestra, vamos nessa. Não tinha mais. E tempo como casal, cara. Né? De marido e mulher. Isso também é muito importante. Né? Sim. E não tinha. Então foram aqueles três pilares que não sustentavam mais nada. Tava sustentando o B e o B tava sendo impactado por isso. Negativamente. E aí eu cheguei, aí uma vez o Bernardo chegou pra minha mãe, ele chegou e falou assim, mãe, eu quero morar com a vovó Lê, que é a minha mãe. Eu falei, o quê? Eu quero morar com a vovó Lê. E aí ali eu pensei, nossa, ele também não quer vir pra casa. Tem alguma coisa muito errada aqui. A casa não tava sendo mais um ambiente de segurança, de amor, talvez estava tudo muito frágil, né? Sim. E aí, Cá, eu passei a vida inteira, né? Eu sempre fui a filhinha, a princesinha, eu sempre falei sim pra todo mundo. Larissa é super querida, super família.
E aí, todas as noites, eu deitava assim no travesseiro e eu ficava assim, e se eu tivesse separado do Dani e não tivesse ido viajar? Eu não teria voltado grávida. E se eu tivesse falado que eu não queria casar? E se eu tivesse falado que eu não queria vir pra cá? E se eu tivesse... E aquele e se... Chega uma hora que aquilo... Meu Deus! Aí eu falei assim, não, eu não vou mais chorar pelo e se. Agora eu vou chorar pelo putz, fiz... Deu errado, tô tendo que arrumar. Mas a dor do e se, eu acho que ela é muito mais pesada do que a dor do arrependimento. E aí eu falei, tá bom, então o que eu preciso fazer pra me separar? E que seja aí uma decisão muito saudável. Tanto quanto a Larissa, quanto o Dani, quanto o B. A gente cria essa tríade, né? E ela precisa agora se desmembrar, mas sem impactar principalmente o Bernardo. Então eu cheguei pro Dani, conversei com ele e falei, cara, não dá mais. Mas antes disso, antes de chegar nessa conversa com o Dani, você já tinha dado indícios para ele que estava insatisfeito, você já tinha sentado e conversado. E ele também era vice-versa ou não? Era mais só do seu lado? O Dani, ele prefere ser infeliz, mas prover a felicidade da família. Tá. Eu aguento isso até a página 2, cara. Então, assim, ele também não tava bem. O Dani, ele também tem o sonho da família ideal. E o Dani, ele acredita realmente que era normal. É normal um casal não ter relação sexual. É normal um casal não conversar. É normal não... É normal. E eu olhava, assim, a minha mãe também acredita nisso, é normal. Eu falo, não é possível! Não é possível! E algumas pessoas falam, Lari, você tá vivendo um mundo encantado. Eu falo, não, gente, eu conheço casais. Eu falei assim, e se for mentira, eu vou criar isso daqui. Mas eu não quero mais isso, né? Então o Dani, hoje que a gente tomou essa decisão, eu vejo assim, que o Dani tá super feliz com essa decisão. Super feliz, bem resolvido com essa decisão também. Porque era algo que todo mundo queria, a gente não sabia como falar. Mas nós tivemos que tomar decisões que nós, como casal, não teríamos tomado. Né? E aí a gente foi atrás dessa estrutura, e aqui é o ponto muito importante dessa nossa conversa, né? Essa estrutura da separação. Tomamos a decisão, e agora? Como é que a gente segue daqui pra frente? Exato, calma, então calma. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas do antes. Porque essa parte é muito importante. Deixa eu ver aqui minhas perguntas, porque a gente já foi embolando tudo, então vamos passando. Ai. Tá, a gente já falou dos principais fatores que você sente que desgastou o relacionamento. Rolou algum estopim? Alguma coisa que você olhou e falou, ponto, já chega... Essa frase da sua sogra foi uma frase que te impactou muito, mas não tem nada a ver com o Dani. Foi só uma virada de chave para Larissa perceber que você não estava mais lá. Que a Larissa, a melhor versão da Larissa, a Larissa que você sentia falta, que seu filho sentia falta, que o mundo sentia falta, não estava mais lá. Mas rolou alguma coisa entre você e o Dani especificamente que você falou, não, agora chega, eu tenho que sentar, eu tenho que conversar, a gente precisa fazer alguma coisa? Acho que foram vários episódios, assim, né? Doses homeopáticas, né? Então eu tava sempre sozinha. Eu lembro que tinha, assim, aniversário do amiguinho do B. Eu tava sozinha. Então as pessoas já me viam como uma mãe solteira. E aí, para alguns eventos, eu dar palestras e aí eu já sem aliança. E aí as pessoas realmente me viam como uma mulher solteira. E então, assim, essa solidão foi o momento em que eu olhei e falei assim, não, eu quero alguém aqui do meu lado. E não tem, então... Faltou companheirismo. Eu falei, não dá, assim. E aí, teve um evento de desenvolvimento humano e tem uma parte de casal, né? E eu lembro que foi um evento que eu já sabia, a gente sabe quando um casamento está acabando, né? E aí eu cheguei pro Dani, assim, eu tava muito desesperada, ele tava sentado assim igual você, e eu abri a perna dele, assim, eu deitei no colo dele, assim, eu falei assim, por favor, vamos mudar. Eu tô te pedindo, por favor. E nada, eu falei assim, olha, vai ter um evento, assim, assado, vamos comigo, por favor, vamos comigo. Não.
E ali, cara, eu olhei e falei Ele assim, não percebia ou é porque ele não queria, ele ia ser muito infeliz? O que você sente? eu acho que o Dani, ele viu que eu comecei a ir para esses eventos e comecei a ter coragem para desaprovar mais, alguém, né? Então, por exemplo, às vezes minha mãe falava alguma desejos. coisa, por exemplo, uma blusa. Eu falava, não gostei. Antes eu usaria aquela blusa mesmo sem gostar. Depois comecei a ter mais autoconhecimento e falei, não gostei, posso trocar? Né? E aí as pessoas começaram a notar essa minha mudança. Tipo, nossa, que coragem é essa? E aí, a partir do momento que eu tenho coragem, eu estou desaprovando as outras pessoas. Então, o Dani, eu acho que ele tem medo de se conhecer e acabar desapontando as pessoas. Perfeito. Só que, na verdade, ele tá criando uma falsa ilusão, né? As pessoas se apaixonam por um Dani que não existe, né? Que, na verdade, ele tá fazendo outras coisas. E, então, esses foram, assim, os pontos que ali já comecei a falar, não, aqui agora, limite, gota d'água. Porque você tava lá pedindo e não dá. Aí você falou, não, realmente já deu os nãos, já recebi muitos nãos. E aí eu comecei a aprender, eu aprendi a andar sozinha, né, cara? Aí chegou o momento em que ele viu que ele realmente estava perdendo. E aí ele falou assim, não, eu vou mudar, eu vou tentar, eu vou fazer. Aí ali já começou a me irritar também um pouco, sabe? Porque... Aí você já tinha, talvez, essa virada de chave dele foi um pouco tarde. Aí eu lembro assim que eu fazia live e eu falava pra ele, poxa, você pode me ajudar com a live? Você pode fazer alguma coisa? Você pode ver uma luz? Nada, eu sempre fiz tudo sozinha. Aí quando eu tava numa live e ele entrava, aí eu me irritava já, porque eu já tinha acostumado, sabe? E ali eu falei, não, realmente, não... Eu já estou sozinha. A gente só não se separou, mas eu já estou... Já me separei. Exato. Perfeito. Tá. E como é que foi então, Lari? Vamos começar a falar sobre esse processo de separação. Você contou primeiro pro B, ou você foi falar para seus familiares? Tinha alguma amiga, tinha alguém antes de você decidir realmente a separação? Porque imagino que você não deve ter segurado tudo isso sozinho, você deve ter compartilhado com algumas pessoas específicas. E o que você sente que você acertou e que você errou? Porque é isso, a gente erra muito, que você olha hoje para trás e fala, não devia ter exposto para tal pessoa, ou deveria ter procurado antes ajuda em tal sentido. Quais que foram os erros e acertos desse caminho até chegar na decisão da separação? E aí depois a gente vai falar sobre a decisão de separação daqui para frente, só para a gente ter esse compilado assim, para dar esses gatilhos para as mulheres que sentem que podem estar nesse processo, ou às vezes alguma coisa que você não fez e que hoje você fala, eu podia ter tentado ainda mais aquilo, ou eu fiz isso, e quando chegou nesse fim de lista, realmente deu. Fala um pouquinho aí. Falei muitas perguntas juntas, mas é só para você trazer esse compilado geral para a mulherada aí que tá insatisfeita, tá se sentindo perdida e não tá encontrando muito luz no fim do túnel, mas também não quer tomar talvez essa decisão ainda. Cara, foi o que eu falei, né? Foram 3 anos. Então, no primeiro ano, quando eu tomei a decisão, eu comecei a comentar com algumas pessoas. Tá. Algumas pessoas que eu gostava. E aí, é uma dica número 1. Não vá pedir opinião para as pessoas que você gosta. Não faça isso, porque cada um vai te dar aquela visão de mundo. E aquelas pessoas provavelmente gostam muito de você. E a gente ainda tem um tabu sobre o divórcio, né? Eles acreditam que é o fim do mundo. Se você separou, você vai morrer. E aí eu comecei a falar para algumas pessoas que eram importantes para mim. E foi a pior coisa que eu fiz. Porque acho que por isso até que acabou ali durando mais 3 anos, né? Empurrando ali, porque todo mundo falava, não, é assim mesmo, é uma fase, faz isso, faz aquilo, porque não pode, porque é pecado, porque... Eu ouvi muita coisa. E todas aqueles argumentos me irritavam, porque... Enfim... Porque ninguém sabia o que você estava passando na realidade, né? Sabe? E aí, na verdade, Kai, essa é uma decisão que você toma com você. É claro que você pode contar com algum amigo, com alguém da família, mas a pessoa que tem que te orientar nisso é um profissional, e de preferência profissional da saúde, porque o resto, esse é um processo em que quem é casado, todo mundo tem uma dor do casamento. E aí, se você for pedir a sua opinião, você, de um jeito ou de outro, né? Vai projetar. E aí, no final, você sai com aquela labirintite atacada, porque afinal você não sabe mais o que você faz. E aí eu falei assim, eu lembro que uma vez eu conversei
com uma das madrinhas do casamento, e eu falei assim, tá, então quer dizer que eu tenho que ser infeliz? Ela, Lari, a gente não casa pra ser feliz. Eu falei, eu concordo que a gente não casa para ser feliz, né? Se fosse, seria fácil de resolver. Pronto, Mas eu entendo que é uma parte muito importante. Não, então quer dizer que eu vou ter que engolir tudo isso. Eu falei, não vai, não acredito nisso. E ali eu comecei a falar com muita gente, assim, no primeiro ano. E ninguém me falava, vai, é isso. Ou então, vai procurar um terapeuta. Não, ninguém falava, as pessoas falavam, não faz isso. Você vai acabar com a vida do seu filho. Mas e o Bernardo? Não, porque... E ele era pequenininho nessa época. E aí a minha mãe falava, não, você vai colocar outra pessoa em casa. Minha mãe é bitolada, gente. Minha mãe não é parâmetro pra nada. Mas minha mãe falava assim, você vai com outra pessoa, essa pessoa vai machucar teu filho, vai estuprar o seu filho, porque naquela... Trazia muito medo pra você. Não, você não vai dar conta financeiramente, porque querendo ou não, tem um homem ali que segura. Como que uma mulher vai morar sozinha em casa? E se entra alguém e faz alguma coisa com você, o vizinho vai saber que você é mãe solteira, tipo, frágil. Gente, meu Deus você não toma decisão. Você fala, realmente, não, acho que tá ótimo. Eu tô só infeliz, então tá ótimo, pelo menos. Tá ótimo, melhor do que alguém entrar na minha casa e fazer mal pra mim. Tá Realmente, ótimo. É melhor nesse aspecto. E aí, o que você vai? Você vai empurrando. Gente. E aí, a minha segunda decisão, que foi mesmo, eu falei, eu não vou falar pra ninguém. Eu não vou falar pra ninguém. Dessa vez eu vou procurar uma pessoa que possa me ajudar com isso. Quem são essas pessoas? Aí você vai buscar informação. Não tem informação sobre isso na internet. Nem o Google quer que você se separe. Acho que essa é a verdade. E aí eu fui buscar uma pessoa que era especialista em divórcio. Uma terapeuta. Uma terapeuta. A Pri me ajudou muito nisso. E aí tem uma coisa Hoje também... em dia as redes sociais deve ajudar bastante nesse sentido. Porque na época não era tão ainda, né? Hoje em dia tá um pouco mais. Mas é caro, cara. É caro. É caro. Então, assim, gente, divórcio é uma coisa que não é muito barata. Imagina, Até a terapia é mais caro, porque realmente é uma pessoa especializada, então é mais escasso. Fica mais escasso, fica mais caro. Então, a gente tem que ter um planejamento para poder se separar, isso é fundamental. E tudo é muito caro, né? Então, na primeira vez eu não tinha recurso nenhum. Dessa vez, não. Dessa vez eu investi num terapeuta. Eu investi em uma mentoria para poder me ajudar nesse processo, um pouco mais prático, e sem envolver ninguém, nem amiga, nem família, nem nada. Eu contei para minha irmã, falei, Nath, eu acho que agora eu não aguento mais. E aí minha irmã me abraçou, ela falou assim, Lari, vai ser feliz. E aí ela escreveu num post-it assim, que você seja a cara da felicidade, saudades. E foi a única coisa. E aí sentei com o Dani, conversei com ele, e aí eu já tinha conversado com uma terapeuta, né? Ela falou assim, olha, Larissa, a primeira pessoa a saber disso é o Dani, e a segunda pessoa a saber disso é o Bernardo. Seus pais, ninguém tem que saber disso, né? O casamento ali é entre vocês resolvem isso. E aí fomos preparar, então, toda essa base, cara. E aí, esse foi muito bom, porque eu busquei ajuda de uma pessoa que realmente estava se importando comigo, sem projetar os fracassos ou sucessos da vida dela em mim. Profissional, realmente, nessa área, né? Então, assim, até aquela sua amiga que você gosta muito, talvez ela não te dê o melhor conselho. Ou ela vai falar, vai, amiga, chuta o balde, vamos pra balada, vamos aproveitar tudo. E às vezes não é a hora ainda também, Às vezes você precisa tentar um pouco mais, investir um pouco mais, porque é um passo, não tem como você voltar atrás, né? Assim, é claro que, poxa, você pode voltar com o Dani e tal. Enfim. Mas, assim, é um processo que depois que você deu um passo, não tem como você voltar. O que você disse, não tem como voltar atrás. E mesmo assim, eu conheço vários casais que reataram, né, tudo. São processos diferentes. E aconteceu. Houve a separação e depois eles reataram. O relacionamento não deixou, a separação não deixou de existir. Então, é um marco forte. Exatamente. É diferente de uma separação, de um namoro, de uma coisa mais menor. Ainda mais quando envolve um filho. Porque aí tem os traumas e os impactos que podem causar na criança. Exato. Aí eu pensei, eu vou acabar com a vida do meu filho se eu me separar. Só que, na verdade, cara, eu já tava acabando antes. Então, nós como mãe, né, como mulher, e a Pri fala muito isso pra mim, ela falou assim, nós como mulher já temos uma culpa feminina no DNA, e essa culpa feminina, se dá até um Google nisso, vai encontrar assuntos bem interessantes que falam sobre a culpa feminina. E aí ela fala assim, Lari, se você toma uma ação, você sente culpa, o que acontece com uma pessoa que ela é culpada? Ela é condenada. Quem é condenado tem que pagar uma sentença. E aí nós mulheres, a gente vai buscando essa sentença. Essa sentença em não fazer a unha, em não ter um momento pra você, em não ir fazer uma massagem,
A gente vai buscando essa sentença, essa coisa sofrida. Essa penalização, né? E eu entro muito nisso. Eu lembro que eu falei pro Dani, e aí eu lembro que eu precisava ir trabalhar, eu fui pro trabalho a pé. E por que eu tava fazendo isso? Olha só. Pena, sabe? Eu tenho que pagar por isso aqui que eu tô fazendo. E será que isso é verdade? Não, a gente pode fazer isso mais leve. Né? E aí a minha conversa com o Dani, é claro que a primeira conversa foi muito difícil. Mas a segunda conversa, eu falei assim, Dani, senta aqui. Eu falei assim, olha, a gente já sabe que acabou. Porque foi o que eu falei, cara, não acaba do dia pra noite. Já acabou. A gente só tá formalizando aquilo que a gente ainda não tinha formalizado. Eu falei, nós construímos uma história incrível. Sabe, nós casamos, nós criamos um filho lindo, nós tivemos histórias lindíssimas. Não vamos acabar com isso aqui. Vamos encerrar esse ciclo no amor? Ele não começou com o amor que ele merecia, mas vamos encerrar isso no amor? Aí ali, aquela conversa com o Dani também mudou. Ele falou, é. E cara, como que eu tive toda essa força? Porque eu tive um terapeuta ali me preparando te estruturando para você conseguir tomar essa decisão. Porque senão, provavelmente você ia terminar como a grande maioria das pessoas terminam, que é magoadas, um lado sai machucado, ou um ou dois lados saem machucados. É muito difícil ter uma separação amigável. Cara, de todo jeito sangra, viu? Eu com o Dani, nós tivemos uma separação super amigável, não tem como não sangrar. Perfeito. Vai então sangrar, é vai bem doer. importante a gente quebrar esse tabu, porque por mais que você estava muito bem resolvida, e o Dani também estava compactuando dessa decisão, foi dolorido. Foi muito, porque envolve mesmo tendo muita coisa. Acabado o amor? É. Porque não acaba de verdade, compartilha aí a sua experiência. É lógico, você não é especialista em nada, gente, ela só tá compartilhando a experiência dela. Mas compartilha aí, por que doeu? O que dói? Cara, eu acho que bem lá no fundo a gente tem medo de ficar sozinho. Perfeito. A gente tem medo do desconhecido. Então, assim, tinha amor? Não. Não tinha mais nada. A gente como casal não tinha mais nada. Como casal, não tinha. Não tinha o que perder ali. Mas a gente tem medo do novo. E dói, né? E aí imagina, a gente tem o hábito e quebrar um hábito dói muito mais do que você quebrar um amor. Porque imagina, você chega em casa, você tá acostumado, você tá conversando, você tá acostumado com a pessoa, você tá acostumado com o que aquela pessoa faz. E aí do nada não tem mais isso. Aí dói. Ai, mas dói porque você amava? Não, é como se fosse assim, sei lá, uma amiga que você não vê, cachorro, qualquer coisa, É o gente. hábito. É o hábito. Aí você tá acostumado com aquela rotina, com aquele dia a dia, e não tem, você fica perdida. Vem os sentimentos de fracasso, de impotência? Vem. Só que a minha vontade de reconstruir era muito maior. Então esses sentimentos ruins, eles vinham, mas eu estava totalmente abastecida por sentimentos bons. Né? Então, assim, então isso foi um diferencial. Sim, estava com medo? Nossa, eu tô até hoje com medo. Acho que esse medo nunca vai passar. Mas até pro Dani, né? Então, assim, dentro da separação, a gente tem um loop de emoções. Então tem aquele momento de euforia, do uau, novo, meu Deus, eu vou recomeçar. E meu Deus, aquela insegurança, mas e aí, o que eu vou fazer? O que vai ser daqui pra frente? E se eu quebrar a cara? Tem uma criança. Como que eu vou envolver uma outra pessoa na vida dessa criança? E aí a gente vai ficando nesse loop, cara. E aí é importante a gente ter esse apoio. A terapia te sustenta bastante. Muito. E o autoconhecimento. Eu consigo ver a diferença para sair dessa relação entre eu e o Dani, por mais que os dois estivéssemos muito bem decididos. Eu saí de uma maneira muito mais madura. E nós fomos até para conversar com uma terapeuta. De casal? Ela fala terapia da família agora, né? E aí ela, conversando, ela falou assim, olha, mas Larissa, você parece que tá muito mais decidida do que o Daniel. O Daniel, e você? Aí o Dani deu uma tremida assim na base, mas é porque na verdade eu tenho o autoconhecimento me trouxe muita clareza das coisas. O Dani ainda tem a visão muito ofuscada. Né? Ele sabe o que quer, mas talvez não esteja tão... O caminho não esteja tão claro. É ofuscado, aquela confusão de sentimentos. Então hoje eu sei dar nome para os meus sentimentos. Isso é um valor. Isso aqui, olha, eu tô me sabotando nisso daqui. Eu consigo dar nome para as coisas. O Dani não, o Dani vive na confusão. Por quê? Porque não tem o autoconhecimento.
E aí viver na confusão torna o quê? Decisões inseguras. E aí a gente sofre mais, né? Insegurança. Total. Perfeito. Então, primeira pessoa a contar depois da decisão realmente tomada. Primeiro erro, né? Conto pra todo mundo, aí depois fiz cagada. Não vou contar pra todo mundo. Terapia pra solidificar essa decisão. Tô decidida dessa decisão. Falou com a sua irmã. E depois logo em seguida foi falar com Dani. E depois logo em seguida foi falar com B. Fomos falar com B. E aí é bem legal, porque essa terapeuta parental que nos acolheu nesse processo, ela falou assim, gente, o erro dos casais é que eles se separam e a criança é a última a saber. Ela falou assim, não pode ser assim. Ele foi o primeiro a saber de vocês. Então ele tem que ser o primeiro a saber também dessa decisão. E ela falou assim, e aí o que acontece? Conta por último para a criança, os avós, a rede de apoio quer... as pessoas acham que porque você está separando, você não ama o seu filho. De uma maneira ofuscada, mas é esse o pensamento. Então existe uma sobrecarga de amor, do tipo assim, agora essa criança não tem mais os pais. Então vamos dar amor, vamos dar amor, vamos dar amor. E nisso a criança se afoga em um excesso de superproteção e num excesso que não pode existir, não é saudável, doeu, é difícil. E é isso, né? Não dá pra gente proteger. Ela tem que passar por isso, ela vai passar da melhor maneira possível, você tá buscando, mas vai doer para as crianças. Sim. Do mesmo jeito que tá doendo para vocês. Sim. Mas já tava doendo desde antes. Sim. E aí, sentei com o Dani e falei, Dani, eu acho que é importante o B passar por uma terapia. Então o B começou a passar pela terapeuta, sim, sem saber o que ia acontecer. Por quê? Aí vocês falavam, qual é a justificativa? O que vocês falavam? A gente vai brincar com a tia Dri. Vamos brincar com a tia Dri? Vamos. Porque imagina, ele não entende ainda que é terapia, não entende. Vamos brincar com a tia Dri? E era brincadeira. Ela ia jogar jogo de tabuleiro, ia fazer brincadeira, e aí ela pegando algumas percepções. Até porque fui dar uma estudada e vi que algumas crianças podem sofrer déficit de atenção, o trauma, né, por essa ilha da família que às vezes se separa é tão grande que isso pode trazer alguns traumas para a criança mesmo, o atraso de aprendizagem, cognitivo. O B tá na primeira infância, né, que é antes dos 7 anos, porque eu quero fazer isso da melhor maneira possível. E eu não quero que a separação venha prejudicar ele de alguma maneira. Então, nós procuramos ajuda e aí conversei com a terapeuta. Terapeuta, e aí, tá tudo certo? Tudo certo. Cognitivo do Bernardo tá tudo certo. O Bernardo tá dentro da linha. Tudo certinho, tá? Então, beleza. Qual que é a melhor maneira pra gente tomar essa decisão? Ela falou assim, olha, existem alguns modelos, né? O Bernardo tá pronto pra poder receber essa notícia. Tá? Então, antes foi feito um diagnóstico de como ele estava, uma avaliação, diagnóstico não, uma avaliação de como o B estava, para ver se ele estava bem. Se ele não estivesse bem, vocês trabalhariam o que ele estava precisando trabalhar antes de trazer a notícia do divórcio. Por exemplo, essa terapeuta passou o seguinte, crianças autistas, eles têm um radar muito aguçado sobre as coisas, então eles conseguem perceber muito maior. Só que eles são muito mais sensíveis. Tá. Então o processo precisa ser diferente. Então por isso que eu quis acompanhar o do Bernardo. Afinal, quem é o Bernardo, né? Até agora, aos 6 anos, quem é o Bernardo? E aí ela falou assim, olha, ele tá preparado emocionalmente pra isso. E aí, lembra, ela brincava com ele. Então às vezes ela falava, B, esse aqui é seu. E aí ela ia e tomava dele. Como que ele reage quando ele perde alguma coisa que é dele? Então, assim, foram várias brincadeiras em que ela já preparou o emocional dele. Olha, eu perdi, mas tá tudo bem. Olha, B, você perdeu essa aqui, mas agora você ganhou essa daqui, que é maior. E ali ela já foi preparando ele nisso. Então, olha, você tá perdendo, porque na cabeça dele é isso, você tá perdendo, mas você vai ganhar algo muito maior. E aí nós fizemos, eu sentei com o Dani, preparamos, foi um tempo de terapia antes de conversar com o B. E de vocês dois. Isso. E aí nós já estávamos separados, mas morando na mesma casa, isso mantendo a mesma rotina. Vocês tomaram a decisão, vamos separar. Separados, cada um vive sua vida, mas dentro da rotina familiar, morando juntos ainda. Exatamente. Mas a decisão já tinha sido tomada e ficado só entre vocês, sem compartilhar com outros familiares ainda. Exato, exato. E aí nós chegamos, conversamos e falou assim, qual que é o melhor modelo de contar para a criança? Então a gente foi ver qual que é o canal de aprendizagem do Bernardo até agora, qual que é o maior canal. Então ele é mais sinestésico, ele é mais visual, ele é mais auditivo, né? As crianças, elas são extremamente visuais. E o Bernardo também tem algumas crianças que mudam um pouquinho, né? Mas o B é muito visual. E aí se a gente fala que tá se separando, eles não vão entender.
Então, o que nós fizemos? Nós pegamos 3 post-its e aí nós escrevemos Dani, Bernardo e Larissa. Aí nós fizemos furinhos nesse post-it e passamos uma linha nele e demos um lacinho. Aí eu e o Dani chamamos o B e falamos, filho, olha só, esse aqui é o Dani, esse aqui é o Bernardo e essa aqui é a Lari. Você sabe quem são essas pessoas? Sei, o papai, a mamãe e o B. Isso, muito bem. Filho, você sabe o que significa essa linha? Não, olha só, a linha é o que une nós 3. E aí nós formamos aqui, ó, uma família que está ligada por essa linha circular. Tá vendo, B? Sim, tô vendo. Então, olha, tudo fica aqui dentro desse círculo e a gente consegue mexer os post-its. Mas agora, filho, essa linha, ela não vai ser mais circular. O B já entende as formas, né? Ah, legal. Ela não vai ser mais circular. E aí a gente desamarra aquela bolinha, né, o círculo, e deixa em uma linha. Então agora, filho, essa linha aqui, ó, é o nosso sentimento de família, entre o papai, a mamãe e você. Essa linha é muito forte. O que tem nessa linha? Tem amor, tem isso, tem carinho, tem brincadeira. O que mais que tem, B? Tem brincadeira, tem doce. Ele fala o que tem nessa linha. Essa linha aqui continua. Então, essa linha sempre vai passar pelo papai, por você e pela mamãe. Mas, filho, você tá vendo que essa linha não é mais circular? Tô vendo. Filho, sabe o que isso significa? Não. Que o papai e a mamãe, agora, nós vamos nos separar. E aí que é importante, né? Você ter uma linguagem que seja clara para a criança, né? Aí ele falou assim, como assim se separar? Eu falei assim, agora a mamãe vai morar em uma casa e o papai vai morar em outra. Então agora, filho, você vai ter 2 casas. Mas agora a mamãe mora numa casa, o papai mora em outra. Ele não sabe o que é casamento, né? Mas eles sabem o que é namoro. Eu falei assim, a mamãe não é mais namorada do papai. Aí ali ele chorou. Você não é mais namorada dele? Não, não somos. Não somos mais namorados. Mas agora, ó, essa linha continua aqui. Ai, e essa linha sempre vai unir nós 3. Entendeu, filho? Sim, então ó, daqui a pouco vai chegar outras pessoas nessa linha. Porque eu e o Dani, nós somos muito novos, né, Kai? Então a gente pretende ainda seguir ali. Vai chegar outras pessoas. E aí, como tem os furinhos no post-it, a gente consegue movimentar. Então, de repente, vai chegar outra pessoa, outra pessoa. Eu conversei muito com o Dani. Falei, Dani, então, olha, vamos conversar, vamos ser muito sinceros, né? Conhecer alguém, e aí que tá, se relacionar com alguém que é separado, né? Eu falo que você tem que amar primeiro o ex da sua atual, porque, querendo ou não, eu vou estar em relação com o Dani para sempre, né? Então, a pessoa que for me relacionar, ela precisa se relacionar primeiro com o B e segundo com o Dani. Ela precisa ser apaixonada pelo Dani, porque o Dani vai conviver em casa, vai conviver em festinha de aniversário, vai conviver em tudo. Eu falei assim, Dani, tá claro isso pra você também? Que a pessoa que você for escolher pra estar com você, ela vai precisar me amar? Porque a gente tem que amar o ex do nosso atual. Eita, assunto fácil de se resolver, né? Mas é plena verdade isso, Lari. É a plena verdade. Porque se começar um relacionamento de amor e ódio entre a atual do Dani e você, lascou-se. Sua vida vai ficar muito ruim em tudo que envolver o Dani. E tudo que envolve o Dani envolve o B. E aí, B é o seu filho, tipo assim. Aí tá a fórmula mágica pra dar tudo errado também. Porque aí a pessoa se separa, mas continua tendo um problema com aquele relacionamento. E gera um trauma pra criança. Total. Então, o meu trauma eu vou ter que casar e ser ali pra sempre casada, né? Porque esse é o meu trauma, que a minha mãe fez. Se o B fala, não, eu não vou me separar porque é uma tragédia entre os meus pais. Não, pode ser saudável. Perfeito. E aí, assunto de adulto resolve entre adulto. Criança não participa. E quando o B chorou? Cara, na hora que ele ouviu que vocês não são mais namorados. Como é que foi isso pra você, mulher, Larissa, mãe, tudo? Eu falei pra terapeuta, eu falei, e se eu chorar? Porque a gente ouve que não pode chorar na frente, né? A gente ouve não pode chorar na frente da criança. Ela falou assim, chora. Tem que chorar na frente da criança. Tá. Tem que mostrar pra ele, olha, também tá doendo em mim. E nós vamos passar por isso juntos. Separação não tem precedentes. Cada um é de um jeito. Sim. Então, tá doendo aqui também. Também tá doendo e a gente vai passar por isso juntos.
Não faço a menor ideia de como é que vai ser. Você não bancou a fortuna, como, ai, filho, aqui com a mamãe, eu dou conta, eu tô super bem. Não. Quando tava vulnerável, você colocava sua vulnerabilidade ali pra ele também. E aí, no que ele chorou, é claro que mexe com a gente. Nossa, então, foi o momento que eu e o Dani nos emocionamos Você contando, também. eu já tô assim, com o coração apertadinho, porque é uma situação frágil, né, Lari? E você, assim, se separar, por exemplo, da idade da Bela, ela não entende, você não precisa da satisfação. É mais fácil, né? Mas tem que ver como você vai lidar isso, a continuidade. Mas o fato em si é muito mais simples. Apesar que não, né? Porque o dia a dia ela vai ver que o papai não tá mais lá e aí... não sei. Aí precisaria da terapeuta pra falar como que lidaria na idade da Bela. Eu não preciso, graças a Deus, espero não precisar. Mas realmente muito... Isso tudo, essas orientações, foi tudo a sua terapeuta que te orientou? Sim, e eu e o Dani estudando muito juntos, né? Tá. Então, a nossa primeira fala era, B, você quer ficar com o papai ou com a mamãe? Porque daí a gente precisa entender sobre guarda. Exato, eu ia te perguntar. A mãe tem aquela questão da proteção e eu falava, não, eu não vou me separar porque o Dani sempre falou que se me separar, ele vai ficar com a guarda. Eu falei, não vai. E aí a gente entra naquela leoa, não vai pegar a criancinha fica com a mãe. E ali, na terapia, eu fui me falando, calma aí, mas é o que é bom pra Larissa ou é o que é bom pro Bernardo? Talvez o que é melhor pra ele seja ficar com o Bernardo, né? E ali nós começamos a conversar, falou assim, não, acho que é saudável que o B fique com a mãe, essa figura materna é muito importante, só que nós temos guarda compartilhada, então, por exemplo, o Dani fica com o B 2 vezes na semana, um final de semana comigo, um final de semana com ele, então, assim, é muito dividido muito igual, assim. E ali, nesse momento de conversar, tudo certinho, claro que a gente se emociona, e aí nós perguntamos, né, filho, olha só, essa aqui agora é a casa da mamãe, e tem a casa do papai também. E nisso você já tinha estruturado, organizado toda essa questão de nova casa, porque foi você que saiu da sua casa, o Dani ficou lá. Isso. Então eu mobiliei o apartamento na medida que deu também, porque foi o que eu falei, separação não é fácil, não tem jeito perfeito de fazer isso. Mobiliei o apartamento do jeito que deu, coloquei ali a estrutura para poder receber uma criança dentro da casa, porque a gente joga uma cobertura no chão e tá tudo certo, né? Coloquei uma estrutura para poder receber o B e nós convidamos o B para ir no apartamento pra gente dar essa notícia para ele. Foi no novo apartamento que você deu a notícia? E ele não entendeu nada indo pra lá. Você falou, assim, tem uma casa nova. E ali, eu peguei e falei pra ele, agora é a casa da mamãe. E aí, olha só, né, eu e o Dani ia falar pra ele, você prefere ficar com a mamãe ou com o papai? Mas a gente não pode jogar isso pra criança. Criança não decide. Quem decide é pai e mãe. Eu já tinha ouvido sobre isso. Quem decide é pai e mãe. E aí eu falei assim, filho, você quer dormir aqui com a mamãe hoje? É diferente do que você dar uma decisão pra ele escolher entre o papai e a mamãe. Porque a mamãe não vai voltar pra outra casa. A mãe não vai voltar. Quero! Nisso já tinha as roupinhas dele ali. Você já tinha levado as coisinhas dele lá. Então ele já chegou num ambiente novo. Sim. Interessante. E aí, assim, o quarto dele ainda precisava montar. Então não tinha brinquedo, não tinha nada. Eu falei, B, esse aqui vai ser o seu quarto. Olha só, tem esses nichos pra colocar livros. A gente precisa trazer os seus brinquedos. Você me ajuda, filho? Ajudo. E aí, assim, o apartamento ainda tá pelado, né? Não tem nada. E aí ele fala, mamãe, mas na casa do papai, isso, aqui não tem. Não tem, B, mas o que a gente pode fazer? E aí a gente vai criando, e eu vou inserindo ele nesse universo. Né? E às vezes eu falo pra ele, eu falo, filho, aqui não tem, mas vai ter, a mamãe tá trabalhando, a mamãe vai conseguir também. Legal. Então, assim, inclui, Cá, e mostrar pra ele, não tá fácil, não tá legal. Né? Então, assim, eu não me separei com uma estrutura financeira que eu pudesse prover igual ou melhor o que ele tinha, não é? Ele tem de tudo, talvez um pouco mais inferior do que ele tinha antes. É um processo difícil e ele precisa ver. E pra você também lidar com isso, Lari? Porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Poxa, eu já ouvi colegas, enfim, falando, poxa, eu não quero me separar porque eu vou reduzir a qualidade de vida do meu filho e a minha também. Como foi para você encarar esse novo desafio financeiro? Porque querendo antes era contas divididas em 2, tudo em 2, enfim, dependendo de cada família, às vezes é o marido que segura mais as pontas e tudo mais. E você foi com a cara e com a coragem, não tão rápido, porque foi todo um processo, mas, enfim, você estava recomeçando uma vida de mãe solo,
com uma casa nova, com responsabilidades novas. Como foi para você segurar essa barra? Como está sendo para você, né? Porque é um processo e que é dia a dia. Cara, eu tinha tudo na casa do Dani, né? Então, a gente tinha tudo. E sempre uma realidade que você tem quase nada, né? Você tinha um aluguel e tinha que fazer acontecer. Na verdade, você tinha tudo de conta. De conta. E ali... Então, assim, primeiro ponto, você vai fritar um ovo, não tem panela. Não tem um prato, não tem uma colher. É um pouco assustador. Ainda mais eu que tenho... que saiu, normalmente é o homem, né? Normalmente não, mas o que a gente mais vê é o homem saindo de casa e a mulher ficando. E por que você decidiu sair? Porque nós construímos no fundo da casa dos pais dele, verdade. Né? E aí, por mais que nós tivéssemos o apartamento, ele sempre quis ficar lá com os pais. Perfeito. Tanto é que eu falei pra ele, Dani, eu acho que você precisa sair da casa dos seus pais. Assim, virar homem, crescer, ter vida de adulto. Eu acho que você tem que sair. Você quer ficar com o apartamento? Lembra que eu falei, eu sou do vamos e ele é do paradinho. Eu falei, você fica com o apartamento, eu vou dar um jeito. Eu toco. Nem que eu tenha que voltar pra casa dos meus pais. Ele, não, eu quero ficar com os meus pais. Então foi uma decisão dele ficar. Tá. Né? Então o apartamento que vocês compraram lá atrás... É o que eu tô hoje. É o que você tá hoje. Vocês sim. nem chegaram a mudar os dois pra lá. Não. Então você não chegou a sair da casa dos pais dele como casados. Não. Olha que loucura. Não. E ali começou essa mudança. É fácil, não é, Cá? Tô sem carro até hoje. Sem carro. O meu padrão de vida caiu muito, então o que eu comia antes não é o que eu como hoje, né? Então, assim, a gente já dá uma pensada um pouco nas coisas. Mas eu tô com uma felicidade tão grande que, assim, é que eu adoro arroz com ovo, não dá nem pra usar o exemplo do arroz com ovo, mas se tivesse só arroz, eu ia estar muito feliz. E essa felicidade tá tão grande que o Bernardo não tá percebendo. Às vezes ele comenta algumas coisas, mas a gente tem se divertido tanto nesse processo que ele ainda não sentiu. Olha só. Então, assim, ele veio esses dias, estava sem blusa, porque eu ainda não trouxe todas as roupas dele, estava sem moletom. Pegou um moletom meu pra gente poder brincar, né? E a gente vai brincando, a gente vai se divertindo. E depois que você toma essa decisão, o olhar das pessoas é outro pra você. Agora é um olhar de admiração. Até então todo mundo te desencorajava, falando, você vai acabar com a sua vida, acabar com a vida do seu filho. Aí você pega, fala, tá bom, fiquem quietos, shut up, eu vou resolver. Vai lá, resolve, faz acontecer. E todo mundo, nossa, Lari, mas você tá tão bem, você tá tão corajosa. Dá vontade de falar, não é por você não, minha filha, porque se fosse por... É bem isso, né? E aí aquelas pessoas, assim, eu falo muito isso, eu sou uma pessoa de muita boa sorte. Porque daí cá vai aparecendo tanta gente boa. Você tá fluindo, né, Lari? Você tá fazendo o que deveria ser feito. Você tá fazendo por você. E aí, é o que eu acredito, e é o universo, tudo começa a fluir, a conspirar a nosso favor, porque você pôs um ponto final numa coisa que não tava sendo boa pros dois lados. Sim. E cá, tudo vai fluindo. Então, nossa, você dá uma olhadinha... Você tá gerando movimento, você saiu da inércia. Flui. Nossa, olha, eu trouxe só um cobertor, o outro ficou em casa. Aí uma amiga falou assim, Lari, comprei um cobertor. Cara, eu nunca usei. Você não quer? Quero. Lari, eu tô passando perto da sua casa. Quer carona? Quero. Tudo. É como se Deus cuidasse dos mínimos detalhes, assim, sabe? Em todos os sentidos. Então tem chegado pessoas muito abençoadas. Quando eu falo da separação, né? Algumas pessoas... Ai, nossa, que pena. Outras, uau, que bom. Porque as pessoas já sabiam que era um relacionamento que já não estava dando tão certo assim. E ali elas vão apoiando. Lari, o que você precisa? Você precisa de alguma coisa? Tem uma prima na Itália que ela falou assim, Pri, se você quiser, eu mando um pix agora pra você. Eu falei, ai, Pri, obrigada, mas por enquanto tá tudo ótimo. Pri, o que você precisar, não quero que você passe por nada, que você não sofra e tal. Fica tranquila. E aí, as mães que já passaram por um divórcio, elas se unem num tanto que é fora da realidade. Algumas amigas minhas, amigas não, colegas, também mães solo. Estão se tornando amigas. Lari, você precisa que eu fique com o B? Lari, tem que pegar o B no colégio? Então, assim, uma ajuda a outra. A família, também o olhar da família já é outra, porque é uma decisão que tomou e aí ninguém deu pitaco dessa vez.
Então as coisas E aí eles fluem. têm que respeitar, porque a decisão já foi tomada e até o filho já sabe, então... E eu quero saber sobre isso, como é que foi contar depois para a família próxima, assim, e para quem que você nem contou, que tipo, vai saber um dia, uma hora vai saber, porque acaba ainda a cidade menor, acaba todo mundo sabendo, mas para quem que você contou e como foi contar também para as pessoas mais próximas? Honrar os pais, né? Eu levo esse princípio muito sério mesmo. Então, nós contamos primeiro para os pais do Dani, primeiro porque eu morei lá por 6 anos, um pouco mais até. Então, eu e o Dani sentamos com os pais dele, foi uma conversa extremamente desconfortável. Não tem jeito fácil de dar essa notícia, com o Bernardo com os post-its rolou super bem, mas com os adultos não é assim. Eu peguei 30 post-its. Foi uma conversa desafiadora, mas é um momento, cá, onde as pessoas querem, é uma briga por defesa, né? Então as pessoas querem se defender. E aí é claro que os pais deles também queriam defender o filho e tal, mas na hora que as pessoas vê que eu e o Dani estamos bem, a gente acaba desarmando a família. Então foi uma conversa difícil, mas assim, aquilo não tem uma criança envolvida e a gente vai precisar se dar bem pro resto da vida, porque o Bernardo tá envolvido nisso, foi muito difícil. E contei para os meus pais. Foram as únicas pessoas que nós contamos, né? Então honrar ali o pai e a mãe, e aí essa conversa ela não pode se desviar, né? Nós estamos comunicando a separação, e é muito, nós estamos pedindo ajuda, um conselho, nada, é um comunicado, o tom dessa conversa não pode mudar. Quanto mais rápido, melhor, não tem que ficar... Não tem, gente, dando é um comunicado. extremos detalhes. E ali a notícia vai se decorrendo, né? Então, é claro que eu conversei com uma prima do Dani, falei, olha, eu e o Dani decidimos nos separar, espero que daqui pra frente a nossa amizade, uma pessoa que eu gosto muito, que ela siga e tal, porque esse era um problema, porque eu me dou muito bem com a família do Dani, né? Eu tenho amizades com a família do Dani. E ali eu falei assim, nossa, eu vou me separar, eu vou perder essas amizades. Mas se a gente perde um familiar, né, da parte dele, ou um amigo, por conta de uma separação, significa que essa relação era rasa demais. Né? Então, assim, se você tá comigo só porque eu sou casada, acho que uma relação rasa, a gente acaba se apegando ali a nuvem de fumaça, né? Parece bonita, mas você não consegue nunca pegar. E ali esse foi o comunicado, né? Então sempre deixa claro. E as pessoas vão sofrer, vão se martirizar, a dor delas, elas sempre vão dar uma projetada ali em você, alguns choram, ai, Lari, não acredito, e choram, a gente tá super bem, tá tudo bem. Mas é um processo, e com o tempo as pessoas vão entendendo também. E seus pais? E sua mãe, principalmente? A minha mãe, ela é uma pessoa muito prática, né? Eu falo que assim, aquela Dona Hermínia do Minha Mãe é uma Peça é a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito prática. A minha mãe é uma pessoa emocionalmente muito sensível. Então, que ela pudesse esquivar dessas coisas, ela vai se esquivar. Tá. Né? Então, eu fui preparar ela antes. Legal. Com os pais do Dani, nós chegamos e demos a notícia. Bum! Né? Aí eu olhei e falei, opa, fiz errado. Acho que a gente poderia ter preparado. Legal essa dica, então. Aí eu liguei pra minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Mãe é mãe, ela já sabia. Mãe, olha só, eu e o Dani, nós queremos conversar com você. Só de saber disso, adulto já entende. Ela falou assim, Larissa, é o que eu tô pensando? Eu falei, é o que você tá pensando. Ela falou assim, então eu não quero conversar com vocês, eu não tenho nada pra conversar com vocês. Ela falou assim, olha, avisa o Dani. Minha mãe faria a mesma coisa. Minha mãe falou assim, eu não tenho nada pra conversar com vocês, o Dani casou com você, não casou comigo. Eu amo o Dani de paixão, porque o Dani é um querido. Eu amo o Dani de paixão, o meu amor por ele não vai mudar em nada. As portas da minha casa estão todas abertas para poder receber ele. Se ele quiser sentar para almoçar com a gente de domingo, o Dani pode sentar. O fato de vocês terem se separado não interfere em nada no que eu sinto por ele. Mas essa é uma conversa desnecessária. Pode vir aqui. Eu não vou conversar com vocês. Não tenho nada para falar. A decisão de vocês. Não tem nada a ver com isso. Aí nós fomos, porque vocês o Dani queria conversar. Quis formalizar. E aí o meu pai foi conversar, e aí imagina, né? Acho que meu pai também tentou proteger, então, tipo, aquela briga, quem vai ficar com quem, não sei o quê. Então meu pai quis entender isso e tal. Mas aí foi assim, cara, meu pai conversou bastante com a gente, e foi uma conversa super tranquila. Olha, então, poxa, que pena que vocês tomaram essa decisão, mas daqui pra frente a gente segue com uma amizade lindíssima, e com muito respeito, porque o foco é o Bernardo. Então a gente encerrou tudo muito assim, no amor e na paz. Nossa, Lari, que bom. E então você sente que assim,
para outras mulheres que já tomaram essa decisão, ter essa preparação de terreno com os pais é melhor? É super importante, porque, Do cara, que chegar já na frente e dar esse... eu fiz toda a mudança sozinha. Então, assim, carregando caixas sozinha. Uhum. Tá? E aí, assim, por que eu fui passar por isso? Eu poderia ter pedido ajuda pro meu pai. Por quê? Né? Então, assim, um dos pedidos do Dani foi, não fala pros seus pais, os meus pais têm que saber primeiro. E aí, no momento, eu falei, ai, tá bom. Mas, assim, eu passei por um baita porque a perrengue. mudança aconteceu antes de vocês contarem pra todo Ah. mundo. Ah. Nossa, deve ter sido um pouco sofrido, assim, pra você, não foi, Lari, ou não? Porque eu tô me projetando nisso. Poxa, um pouco angustiante. Eu pensando, projetando ou não, porque eu tô envolvida emocionalmente pensando em mim e no Henrique. Eu não tô bem resolvida igual você tava e segura dessa decisão. Mas eu fico um pouco angustiada em pensar essa situação. Cara, eu acho que eu tava muito bem preparada. Então, assim, depois da mudança, assim, a minha perna ficou com vários pontos roxos, assim, de tanta porrada. E imagina, segurando caixa e fazendo a mudança num carro. Foi difícil, né? Mas eu lembro, assim, que a hora que eu cheguei no apartamento e vi aquela bagunça de caixa, eu olhei assim e falei, Larissa, caramba, você tá fazendo. Boa mesmo, viu? Porque nem nos meus sonhos mais dourados eu pensaria nisso. Sentiu. Então eu precisava passar por isso. Eu tava no momento... momento... E o Ben não percebeu esse movimento de mudança em casa? Você saindo, tirando coisa? Não. Caraca. Nós fizemos tudo bem quietinho, sem ele perceber. Então, assim, cara, foi um momento em que eu precisava disso. Eu precisava recuperar minha força como mulher. Eu tava muito vulnerável, eu tava muito fraca. Falando amém pra todo mundo, vivendo uma vida de zumbi sem propósito nenhuma. Totalmente incongruente com o que eu acredito. Eu não sou muito fã de você ter um propósito. E eu tava totalmente pagã. Então, assim, eu parei até com os atendimentos. Porque eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão pra poder falar sobre propósito? Tô tendo uma vida miserável aqui, imagina. Não tô vivendo com o que eu acredito. Até o seu trabalho perdeu... Perdeu tudo, né? Então, assim, eu falei, eu preciso ser honesta comigo. E é um processo fácil? Não é, dói. Dói muito. Mas te dá muito fortaleceu. medo. Mas hoje, assim, você fala, meu, eu tô estourando a Terceira Guerra Mundial, acho que eu bato no peito e falo, pode vir. Vou lá pra guerra, cadê o meu capacete? Soldada Larissa se apresentando. A gente tem uma força muito forte. E eu precisava recuperar essa força. Em algum momento eu me perdi. E a maternidade dá esse loop na gente, né? Em algum momento eu me perdi. A gente se então perde. Eu precisava disso pra poder me encontrar. Perfeito. E Lari, caminhando assim, já mais pro fim da nossa entrevista. Pensando mais no futuro. E novos relacionamentos, não sei se já rolou. Enfim, tanto da parte dele quanto da sua parte. Primeiro, como você olha... Consegue já imaginar a Dani com outra mulher? Não sei se já aconteceu. E você mesmo se relacionando com outra pessoa, apresentando pro B, porque é isso, vocês não são jovens. Diferente a gente se divorcia quando a gente já tá super velhinhos e aí... Enfim, tem mulheres e homens que encontram outros parceiros, outros não. Mas como é isso pra você? Qual a orientação que você já teve? Já teve alguma orientação de terapeuta, alguma coisa assim, de como fazer? Como que tá essa nova página? Uma das perguntas da terapeuta foi, você está preparada para ver ele com outra mulher? Uhum. E ali a gente tem um apego, a gente tem uma certa, né? Meu, né? Foi seu por muito tempo, né? Seu, né? E aí eu olhei assim, e eu sou uma pessoa muito rígida ali, tipo, não, o que é meu é meu, e é isso aqui, dominar o território. E ali o meu primeiro impacto foi de tipo, mas muito rápido, foi tipo, cara, que bom. Eu quero muito que ele encontre. Eu quero muito que ele encontre outra pessoa. Eu quero ser amiga dela, eu quero conversar com ela. E olha só, a festinha do B que a gente vai fazer, o que você vai fazer? Tem isso, tem aquilo, formatura do Bernardo. Vamos comprar sapato junto para a formatura do B. Eu quero ser amiga dessa pessoa, porque ela vai fazer parte também da vida do meu filho, né? Com toda certeza. Então, independente da opção que o Dani tenha, né? A princípio o Dani fala, eu não quero ninguém de jeito nenhum, Deus me livre, não quero. Mas daqui a pouco pode ser que isso mude, né? Então, eu tô super preparada para poder receber qualquer pessoa que o Dani venha ter na vida, desde que seja bom para o Bernardo. Nossa prioridade sempre é o B. Com certeza. E eu também, eu quero conhecer gente nova, eu quero estar aberta para isso, porque eu acredito... Olha lá, volta, princesa, cá.
Eu acredito no amor. Perfeito. Eu acredito. E o que você tá fazendo? Tá saindo? Como é que tá agora a vida da Larissa solteira? Como que tá sendo você voltar pra pista? Porque eu acho que a mulher também deve ficar, cara, mas será que eu sei paquerar? Ai, mas eu nem tenho mais amigas solteiras. Ou, ai, pra onde que eu vou? O que que eu faço? Deve rolar pô, tô perdida agora, né? Tem que voltar de novo pra tudo isso. Como é que tá sendo esse movimento aí seu? Cara, rola uma certa... Imagina, eu fiquei anos sem ter relação com o Dani. Então, a minha autoconfiança feminina tava lá embaixo. Mas tava lá embaixo, tipo, meu Deus, será que o problema não era comigo? Não é nem questão de saber, que a gente aprende. Chega na hora, a gente aprende. Mas a questão é, será que tinha algum problema comigo? Tá. E aí, por isso que não rolava. Então, veio uns grilos e tal. Mas eu não sei, cara. Agora eu acho que eu tô muito focada em mim, nesse processo, nessa recuperação de força, né? E eu acho que a gente muda. Então, por exemplo, eu vou fazer 30 anos e aí a cabeça já muda um pouco. Então, eu já não quero mais... eu dou uma preguiça, sabe, cara? De tipo assim... Não, Lara, se me mandar ir pra balada, ficar fazendo umas coisas que... Então, não quero barzinho, aquela música alta que você não entende nada que a pessoa tá falando, aquele bafo de pinga. Não tenho mais saco pra isso. Mas aí os relacionamentos mudam. Então, uma amiga que se separou também... vamos fazer uma hamburgada na casa dela, vamos fazer um risoto na casa. E vai indo nisso, né? Tá. Então eu tenho feito várias amizades novas. Começa a rolar tipo um networking entre amigos, assim. As separadas. As separadas tá on. Mas não numa pegada estilo jovens no passado, porque... Não, cara. E aí, a pessoa que for entrar na minha vida, hoje eu já nem sei se eu sei ter alguém, um date, não sei. Porque eu penso muito no B. Então, a pessoa para entrar na minha vida hoje vai ser como que essa pessoa vai primeiro. Essa pessoa tá preparada para saber que o meu ex-marido vai me ligar muitas vezes, que meu ex-marido vai vir aqui em casa buscar o B. Tá preparado para isso? Tem que estar preparado. Que você convive com seu ex-marido com bastante frequência, porque muitas vezes na semana, 2 vezes na semana o B com ele, é muita coisa, e mais final de semana. E a gente se fala o tempo todo. Você viu na escola, isso, o tempo todo. Eu falo com o Dani todo. Eu acho que a gente se fala mais agora do que quando a gente tava casado. Então, essa pessoa tá preparada pra isso, né? Então, uma série de coisas, cara. Tipo, compensa eu sair com um cara só pra tirar a teia de aranha? Será que compensa? Não sei, né? Então, hoje eu quero relações mais profundas. Hoje eu tenho um outro olho, então não é mais aquele olho só emocional do príncipe encantado. Não, eu quero também uma segurança. Eu acho que dessa vez eu quero ser mulher. Porque no meu primeiro casamento eu não fui mulher. Eu era mais a que corria atrás, que fazia, uma energia masculina muito forte. Eu brinco com o Serjão, sabe? Tinha um Serjão aqui dentro. Então, dessa vez, eu quero uma coisa mais... Eu quero ser mulher. E eu descobri que eu não posso ter pressa pra isso. Perfeito. Tem que ser com calma, então... Você tá deixando fluir. Mas aí tá com o time das separadas aí e tá rolando uma nova amizade, assim. O time das separadas é muito legal. Olha, tem aquele meme, inclusive, editor, se você encontrar, que é assim, o sapato da solteira, aí o sapato da casada, o sapato com a de um filho e o sapato da separada. Que tipo assim, o sapato da solteira é um saltão bonito, o da casada já é um saltinho mais grosso, aí a chinelão pra mãe, e aí da separada é aquele lá, tipo lacrão, sabe? Tipo, tá tipo isso. Tá, eu acho que recupera o batom vermelho. Recupera o batom vermelho. Recupera outras roupas. Você quer viver uma fase nova? Eu acho que é uma reencarnação no mesmo CPF. Nesse reencontro com você mesmo. E tudo muda, né? O corpo muda. Então, assim, eu falo que divórcio ou é o momento que você vai engordar muito ou que você vai emagrecer muito. No meu caso, eu emagreci demais. Eu perdi muito peso. Então, imagina, o corpo tá mudando, aquela descoberta. E aí você fala, nossa, uau, nossa, que legal isso. E conhecendo coisas novas, cara. Eu acho que quando a gente começa a ter mais essa liberdade de sair, de conversar. É ótimo essa guarda compartilhada, porque daí a mãe tem essa liberdade também. Você não fica... E essa é a minha última pergunta, assim, nesse sentido.
você não fica, com a guarda compartilhada, pelo que você está me dizendo, você não fica tão refém de ser só mãe, de ficar com o papel da maternidade, mãe e pai. E realmente o B, ele tá com o pai dele está ali, ele não tá todos os dias na rotina igual era antes, mas assim, talvez esteja muito mais presente de alguma maneira, né? E você não ficou com o peso de mãe solo, de eu tenho que cuidar sozinha do meu filho. Não, de jeito nenhum. A gente trabalha muito em parceria. E o que a gente quer passar pro B é... a linha continua. Então, por exemplo, hoje teve evento da família, comemoração do Dia dos Pais. Então, teve uma dinâmica entre o B e o Dani, mas eu tava lá junto. Né? Então, assim, nós estamos separados, mas nós estamos juntos, assim, com o B, né? Porque o foco é o B. Então, Dia da Família, tá todo mundo lá. Foi Dia das Mães, o Dani tava lá também. Então, tudo isso, assim, a gente tem uma relação muito boa. E aí, isso também que acaba dando, né, mais complicado na hora do date. Porque imagina, hoje de manhã eu saí pra poder estar com meu ex-marido e meu filho. Como é que vai ser isso? Mas eu tenho certeza, Ká, que existe essa pessoa. Com certeza. E as coisas vão se encaixar. Tudo tem se encaixado até agora. E não tá te sobrecarregando, né, Lari? Não, e aí tá leve. Então, por exemplo, o Dani tá com o B foi pra lá essa semana, né? Na quinta, porque o B fica com o Dani de terça e quinta. Então, o B foi pra lá na quinta e esse final de semana com o Dani. Então, eu só vejo o Bernardo na segunda-feira. Ai, que saudades. Mas ao mesmo tempo Você tem uma super liberdade. Eu posso ir pra São Paulo gravar. Eu posso sair daqui, posso ir almoçar em um lugar legal, sem ter que me preocupar com hora, com isso. Tranquilo. Por isso que eu falei, o Bernardo tem de volta aquela mãe que não tinha muito tempo. Perfeito. Maravilha. Ai, gente, coisa maravilhosa. Amei essa entrevista. E agora vamos para o conselho. Que conselho você dá para aquela mulher que tá na dúvida, se separa, se não separa, mas que tá sem brilho, principalmente? Porque eu acho que um resumo dessa sua história, do antes da Larissa, é o brilho. Que conselho se dá para essa mãe que tava sem brilho? Cara, o primeiro ponto é ela entender que ela não está sozinha. Que isso é normal, né? Então, assim, se tiver mais mulheres como eu que tem essa visão mais romântica da coisa, quando você vê o seu castelo de areia caindo, é muito doloroso, né? Então, o primeiro ponto é você enxergar a felicidade. Existe ali aquela luz no final do túnel e você não tá sozinha. Eu tentei fazer sozinha e foi muito difícil fazer sozinha. Eu não consegui. não consegui. Então, busca ajuda. Né? Profissional, Lari, principalmente. Profissional, mas assim, por onde que eu começo? Começa a se perceber. Tá. E aí tem 2 valores que a gente tem que trazer aqui. Primeiro, seja honesta com você. Às vezes a gente passa uma vida tentando agradar pai, mãe, sociedade, o filho, né? E não compensa, a gente não consegue. A gente não tem um relacionamento honesto com a gente. Isso não é egoísmo, né? Isso é a vida, a gente honrando a vida divina que existe em nós. E o segundo ponto, cara, super importante, é tenha coragem. Não vá dormir com o si, né? A gente já até participou de um treinamento em comum onde a gente tinha um antídoto, e o meu antídoto era a força, né? Eu sou força. Só que o meu sentimento quando eu deitava no travesseiro era eu sou frouxa. Eu sou frouxa porque eu não tô indo atrás daquilo que eu acredito. Então não vá dormir na dor do e se. É melhor você dormir na dor do arrependimento. Puta, fiz, né, cagada aqui. Mas como que eu posso aprender com isso aqui agora e seguir? Porque a dor do e se, o tempo passa, imagina, né? Você fica parada, né? Te paralisa. E aí é um preço muito caro, porque o tempo passa. Eu olhei hoje e falei, gente, vou fazer 30 anos. Né? Então, assim, o tempo passa. E a vida passa. E a gente precisa aprender a aproveitar com tudo isso. Não ter apego, né? Que a gente tem muito apego, a gente não quer que nada termine. E isso é lutar, é entrar numa rodinha ali, ó, do ratinho, sabe? Que você corre, não chega a lugar nenhum. As coisas terminam e tá tudo bem terminar. É melhor terminar a hora que você viu que terminou do que você tentar arrastar aquilo e machucar e ferir. Então, tenha coragem para encerrar os ciclos enquanto eles estão saudáveis. Dê essa oportunidade para você.
não existe caminho sem volta, né? Então, em uma das conversas do Dani, o Dani falou assim, não tem volta, tipo, é isso, acabou. Eu falei, cara, eu não vou falar nunca pra você, acabou. Não sei qual é o dia de amanhã. Não sei. Então, tenha coragem pra você viver aquilo que você acredita. Eu acredito em um relacionamento saudável. Eu acredito no amor. Eu acredito em uma vida com mais propósito e significado. E agora eu tenho coragem para poder viver isso. Dói. A gente acha que vai morrer? Acha. Mas não tem nada mais lindo nesse mundo pro seu filho do que ver que você é uma pessoa que viveu com significado. A minha mãe não viveu. Né? Então eu olhei e falei assim, puta, eu olho pra minha mãe, eu olho ela como mãe, mas não é aquela pessoa que, uau. Que te inspira. Não. Porque eu não quero ser essa pessoa pro B. Né? Então isso começa o quê? Começa em mim. Então esses seriam aí os recadinhos finais. Muito bom, ótimo conselho. Lari, olha, só agradecer, obrigada por se expor tanto aqui, porque eu sei que, poxa, você contou coisas muito íntimas da sua vida, mas eu tenho certeza que, nossa, muitas mulheres vão se sentir muito gratas, tenho certeza, por ter ouvido a sua história. E por não só incentivar elas a se separar, porque não é nem sobre isso. Eu acho que algo que você trouxe aqui é muito sobre se incentivar a mulher a se olhar, a se perceber, a olhar para si mesma, a sentir e reconhecer o que está sentindo, né? É muito sobre isso e sobre bancar as suas decisões. Ou de ficar um relacionamento, ou de eu vou bancar, fazer uma mudança sozinha e fazer terapia e gastar dinheiro com isso, mas eu vou sair por cima, entende? E às vezes fazer terapia é para continuar o relacionamento, porque você tentou por 3 anos, gente. A gente tá contando o trecho que chegou no fim, mas por 3 anos você tava lá, batalhando. E chegou num limite que falou, não, agora eu vou bancar uma nova fase da minha vida. Então, assim, essa sua força, essa sua coragem de olhar e a sua honestidade, os conselhos que você deu no final, de fazer acontecer, com certeza vai inspirar muitas mulheres, muitas mães aí. Gratidão, viu? Eu que agradeço, adorei esse papo, espero de verdade que ajude outras mães. Aí eu procurei muito um canal como esse, quero te honrar e te agradecer por isso, cara, tenho certeza que tá levando luz aí na vida de todas essas mamães aí. Gente, então é isso, se você gostou, compartilha, compartilha no grupo de mães, ao invés de ficar dando conselho pra sua amiga, compartilha esse vídeo, fala, amiga, não vou te falar nada não, ó, assiste esse vídeo e sente aí o que você tem que sentir no coração, que às vezes é muito melhor do que um monte de blá 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 que você fala no ouvido da amiga, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada, Lari, mais uma vez. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo de luz. Tchau, tchau.